Eu narro agora como chegaram ao meu acervo a obra Ulisses, edição de 1922, e Finnegan's Wake, edição de 1939, duas primeiras edições preciosas de James Joyce. A primeira edição de Ulisses foi publicada em Paris em 1922, graças à livreira americana Sylvia Beach, dona da lendária livraria parisiense Shakespeare and Company, na Rue de Bichery, próxima da Catedral de Notre-Dame, que apostou no talento de Joyce. Considerada obscena, a obra só foi publicada nos Estados Unidos em 1933 e no Reino Unido em 1936. Joyce narra a Odisseia de Leopold Bloom, inspirada na Odisseia de Homero, acompanhando a vida do personagem em um único dia de 1904. O romance se passa em 16 de junho, data comemorada anualmente pelos leitores apaixonados de Joyce no mundo inteiro. No único dia da vida de Bloom, Joyce concentra os mais amplos aspectos da existência humana, do banal cotidiano aos ciúmes e à traição da mulher Molly Bloom, do luto pelo filho morto, poucos dias antes de nascido, até ao contexto histórico do seu tempo. A obra é escrita numa narrativa inovadora em que cada capítulo tem um tema e uma técnica diferente. Joyce também inovou no uso do fluxo de consciência, produzindo um jorro de pensamentos, impressões e sensações que se atropelam na mente do personagem Bloom. Se Ulisses já era um marco na literatura experimental, Joyce foi além em Finnegan's Wake, que levou 17 anos para concluir. A obra radical, com uma linguagem inventada a partir de outras línguas, foi publicada simultaneamente em 1939 pela Faber Faber, em Londres, e pela Viking Press, em Nova York. A minha edição é a inglesa. Eu arrematei as duas edições de Joyce num leilão. Eu estava hospedado num pequeno hotel em Boston. Era o mês de fevereiro de 1980. Levei um tempo para comentar sobre esse assunto com Leonor ou com algum amigo mais próximo. O que posso dizer é que passei muitas noites de vigília sem poder dormir. Eram cerca de 10 da manhã. Eu estava descansando um pouco no intervalo do congresso de que participava na região de Cambridge. Sentei-me num banco e fiquei a observar o movimento das águas do rio Charles. Bem próximo havia um edifício alto e tinha muito gelo boiando sobre as águas. O rio me lembrou Heráclito e as suas considerações sobre o sentido do tempo. A conferência a que assistira no dia anterior havia sido muito interessante, mas eu precisava relaxar. Foi quando observei que um senhor de uns 70 e poucos anos se aproximou e sentou-se ao meu lado no banco próximo ao rio. Não me levantei imediatamente para não parecer descortês, mas minha vontade era sair logo dali. Eu necessitava de privacidade. O fato é que, sei lá a razão, decidi ficar sentado por mais alguns minutos. Foi quando eu ouvi o senhor assoviar uma melodia que me fez lembrar de O Trenzinho do Caipira, de Villa-Lobos. Perguntei se ele era brasileiro. O homem respondeu que sim. E se ele morava no Brasil. Ele disse que viveu no exterior por longo tempo, mas depois retornou ao nosso país. Morava em Porto Alegre. Porto Alegre? Eu disse, surpreso. Sim, ele respondeu. Eu disse que também vivia em Porto Alegre. Ele falou que faltaria apenas eu dizer que me chamava Gilberto, como ele. Por gostar da música de Villa-Lobos? Eu perguntei. Ele sorriu. Depois ele comentou com uma voz quase como a minha, mas um pouco mais pausada, que nós nos parecíamos muito. Eu aceitei a brincadeira e disse que eu provaria a nossa semelhança em todos os sentidos. Falei do meu irmão Carlos. Ele falou da minha irmã Margarete. Eu não entendi direito. Mencionei os meus livros preferidos. Ele fez um sinal positivo com a cabeça e perguntou como andava a minha coleção de obras raras. Ao perceber o meu sorriso, ele enumerou uma a uma
as edições da Divina Comédia que eu tinha no meu acervo. Falei também da primeira delas, que adquiri aos 12 anos na antiga livraria do Globo. Ele completou, com um ar de doçura, dizendo que ele podia lembrar da moça bonita, de pele morena e de olhos verdes, que me atendeu naquela tarde na livraria. Fiquei meio nervoso com o seu comentário. Ele parecia saber tudo sobre mim. Mencionei então outras edições ilustradas da obra de Dante que eu possuía no meu acervo, e em especial uma que tinha as ilustrações de Salvador Dalí. Ele acrescentou que a mais linda para ele era a de Botticelli. Eu concordei dizendo que ele tinha razão, somente um grande artista como Botticelli faria o paraíso com aquele delicado pontilhado, quase invisível, sobre o papel branco. Ele completou: no paraíso não há matéria, só energia. Eu adorei o seu comentário. Era exatamente a minha visão sobre o assunto. Sei lá por que razão eu falei sobre um fim de semana muito especial que vivi com uma mulher numa praia. Foi o primeiro encontro de amor com Leonor, mas não mencionei o seu nome. Mas o senhor completou, no apartamento da praia. O senhor é um vidente? Eu perguntei. Ele apenas sorriu. E se eu estiver sonhando? Continuei. Ele então me perguntou se eu gostaria de saber algo sobre o meu futuro. Eu fiquei sem saber o que lhe dizer. Eu criei coragem e perguntei se eu amaria de verdade uma mulher, como imaginava amar uma pessoa naquele momento. Ele sorriu e disse que sim. Por toda a vida? Eu perguntei meio sem jeito. Ele falou que sim. Fiquei mais tranquilo. O senhor contou-me que eu seria uma pessoa dedicada à cultura. E à medicina? Eu perguntei. Vais gostar da medicina também, ele respondeu. Depois, ele baixou a cabeça e falou das tristezas que viriam, da morte do meu pai e anos depois da morte da minha mãe. Disse que o pai da minha futura mulher faleceria também. Eu perguntei a ele se seriam mortes sofridas. Ele respondeu que a do pai da minha futura mulher, sim. Eu quis me emocionar, mas me controlei. Ele falou que as pessoas que nós amamos ficam velhas e morrem. E então as perdemos, ele completou. Eu concordei com ele. Para mudar de assunto, eu arrisquei perguntar-lhe se eu um dia produziria algum livro decente. Continue a escrever, valerá a pena, ele falou. E a minha coleção de primeiras edições e de livros raros irá adiante? Ele abriu um sorriso e disse que sim. Sem que eu lhe perguntasse, ele ficou com a expressão mais triste e me contou que eu veria também guerras. Sim, e muito sofrimento e morte. E epidemias seríssimas. Epidemias? Eu perguntei. Surpreso. Sim, ele respondeu. E disse que até enchentes terríveis eu veria. Observei que ele trazia uns livros que descansavam sobre os seus joelhos. Indaguei qual era o título daquela coleção. Ele respondeu que eram as obras completas de Borges. Eu comentei sobre o nosso bom gosto literário. Eu também adorava Borges. Ele lembrou o memorável conto de Borges, intitulado El Otro. Eu completei dizendo que na mesma temática havia Dois Reflexos em um Lago, de Giovanni Papini, e ele acrescentou o Duplo, de Dostoiévski. Ah, eu amo Dostoiévski! Eu exclamei. Ele concordou, sorrindo. Eu comentei com ele que eu pensava muito sobre a dualidade que há em nós, seres humanos, como se houvesse uma luta entre o eu consciente e o inconsciente. Ele concordou e disse que os nossos desejos costumavam duelar com a realidade.
Eu falei a ele que a nossa conversa estava ótima, ainda que eu suspeitasse que tudo o que acontecia naquela manhã não passasse de um sonho. Nós dois, em meio àquela conversa estranha, num banco de praça, com uma linda vista do Rio Charles. Ele sorriu e concordou com a cabeça. Falei que eu teria de me despedir, pois uma moça estaria à minha espera num restaurante de Little Italy. Leonor? Ele arriscou perguntar. Eu respondi sim. Com a voz insegura, meio sem graça, eu perguntei, nós teremos filhos? Ele pareceu feliz e respondeu sim. 2, ele completou. Com meu coração quase saindo pela boca, eu continuei. E os nossos filhos serão sadios? Ele respondeu que sim. E os netos? Nós os teremos? Os filhos dos filhos? Eu perguntei. Ele riu e disse que sim com a cabeça. Senti o meu corpo relaxar com a resposta que ele me deu. Eu disse a ele que o nosso encontro havia sido estranho, mas muito bom para mim. Ele quis derramar uma lágrima. Eu também. Nós nos abraçamos e nos despedimos emocionados. Eu lhe desejei boa sorte e muita saúde. Ele desejou-me o mesmo. Ao dar-lhe as costas e começar a minha caminhada, ouvi que ele falou para que eu não esquecesse do leilão de primeiras edições. O da livraria na rua da universidade em Georgetown? Eu perguntei. Ele respondeu que sim. E disse que as 2 joias de Joyce, Ulisses e Finnegan's Wake, iriam a leilão. Ele falou que eu não deixasse de arrematá-las, pois um dia eu poderia incluí-las nas minhas exposições. Eu parei ainda de costas para ele e perguntei nervoso, nas minhas exposições? Então eu farei um dia uma exposição de livros raros? Sim, nas tuas exposições de obras raras, ele respondeu com um sorriso. Sem saber bem a razão, algo me dizia que eu deveria ficar um pouco mais na companhia daquele senhor. Não me despedir assim, simplesmente. Eu pensei então em dar meia volta e me sentar ao lado dele, ficar, quem sabe, um pouco mais. Quem sabe eu encontraria coragem para lhe perguntar se no futuro eu seria realmente uma pessoa feliz e ao lado de Leonor. Eu saberia sobre o meu futuro mais íntimo. Bastava que eu criasse coragem e retornasse, e me sentasse novamente ao lado daquele velho senhor naquele banco junto ao Rio Charles. Sabe lá quando eu veria aquele homem novamente? Eu ainda tinha tempo, especialmente para falar sobre a minha felicidade. Eu estava ali, próximo a ele, eu poderia perguntar tudo. Não seria uma oportunidade maravilhosa? Eu então decidi retornar ao banco da praça, bem próximo ao Rio Charles. Porém, quando eu me virei, ele já não estava mais lá. O banco estava vazio. O misterioso homem havia ido embora. Como disse às senhoras e aos senhores, eu possuo em meu acervo primeiras edições e edições raras muito representativas da boa literatura que o homem produziu ao longo de séculos. O que mais me fascina é abrir um livro, às vezes escrito séculos atrás, e eu ser capaz de entender exatamente o sentimento do autor. É como se, por encanto, a leitura nos fizesse viver séculos e mais séculos, ou até nos fizesse sentir o gosto da imortalidade. O livro nos permite viver não apenas as nossas próprias vidas, mas também vidas que jamais viveremos, que são o fruto da realidade e da imaginação das outras pessoas. Mesmo quando temos gente que amamos a nos fazerem companhia, nós, seres humanos, temos sempre nossos momentos de solidão. Isso acontece muitas vezes quando estamos sozinhos, antes de dormir, numa madrugada de insônia, ou durante um final de festa, ou uma viagem de trabalho.
há sempre os momentos em que nos sentimos realmente sozinhos, ou apenas na companhia de nós mesmos. São momentos em que questionamos o sentido que demos às nossas vidas, o que fizemos de significativo, se vivemos ou não uma vida útil, feliz, ou que tenha valido a pena. Nestes momentos, a ideia de nossa própria finitude muitas vezes aparece. Vêm à mente os questionamentos sobre o sentido da vida, quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Pensem no livro como um fiel companheiro para as horas de solidão. As bibliotecas estarão sempre à nossa disposição. Nelas estão depositados os registros literários que são frutos da imaginação de um número quase inatingível de pessoas. E indivíduos, em princípio, muito especiais, pois por alguma razão quiseram deixar as suas histórias registradas para a eternidade. As bibliotecas são como catedrais. Elas nos aproximam do céu. Os autores deixam seus registros por escrito. E a linguagem literária pressupõe uma maior reflexão do autor, que lê e relê o que escreveu por várias vezes antes de produzir a versão final do seu texto. Por isso, a leitura de um bom livro exige concentração e produz reflexão, exercícios dos quais o mundo de hoje tem nos afastado. Para nós, leitores, o livro distrai, acalma e faz viajar através da imaginação. Ele nos enriquece como pessoas e permite tornar as nossas conversas bem mais ricas e interessantes. Para mim, o livro tem sido um companheiro fiel, sobretudo por saber que ele estará sempre à minha espera nos momentos em que sou invadido pela minha solidão existencial. Assim, eu terei a garantia de que em suas páginas haverá sempre a possibilidade de mergulhar na fantasia e no viver dos meus segredos mais íntimos, muitos dos quais eu não desejo compartilhar com ninguém. Como na história que narrei, em que o texto literário me fez encontrar-me comigo mesmo.